Jesus, eu senti no meu coração de nós retornar, falar sobre este assunto. Então, Mateus 14, 24 e 25, entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Sente por bondade, meus irmãos. Eu vou ser bem sucinto nas minhas palavras. Existem circunstâncias na nossa vida, Jonas, que elas não são programadas. Situações na nossa vida que não são agendadas. Elas chegam e não avisam. Elas chegam e vêm trazendo tempestades, angústias, medo, temor, dificuldades. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos isto. Jesus, ele multiplica pães e peixes, João capítulo de número 6, e ao término da multiplicação, o povo, mais de 5.000 pessoas, se contava apenas os homens, 5.000 homens, totalizando mulheres e crianças, que ali haviam em torno de 20.000 para mais pessoas. E a multidão, vendo aquele milagre da multiplicação, intentaram no seu coração proclamar Jesus rei, mas não um rei senhor, e sim um rei político, que pudesse livrar eles do Império Romano, ou que pudesse Cícero colocar eles novamente na rota do poder político e livrá-los da mão de Roma ou do Império Romano. Só que Jesus não veio para essa missão. A missão de Jesus era mais nobre, era mais bela. A missão de Jesus era salvar o homem do reino da morte, do império do pecado. Só que a multidão não compreendia assim. E Jesus, vendo o impulso deles de levantar um motim e de fazer uma grande rebelião, resolveu se afastar da multidão, se despedir da multidão. Marcos nos avisa que Jesus compeliu, a ideia de compelir é obrigar. Jesus obrigou os seus discípulos a entrarem no barco e a passarem para outra margem, Genezaré, com destino a Cafarnaum. Jesus então despede os discípulos e pede para que os discípulos vão à frente. E a expectativa dos discípulos é que Jesus vá ao encontro deles. Porque enquanto Volmir, Jesus despede eles, compele eles para que eles vão na frente, Jesus vai para um local deserto, um monte, orar, buscar a presença de Deus. Aquele que é 100% Deus, foi buscar a Deus, foi orar. E Jesus, ele tinha o hábito de orar à parte, de procurar locais isolados, de estar momentos sozinhos, em comunhão com o Pai, clamando, orando, buscando. E enquanto Jesus sobe ao alto de um monte, os discípulos entram no mar, no cair da tarde, em torno de umas 6 horas, na primeira vigília da noite.
Os discípulos então remam e de repente, algo não programado. De repente, algo não agendado, irmão Reginaldo, acontece. Uma grande tempestade. Jesus também enviou esses discípulos para que eles tivessem fé, porque Jesus sabia o que ia acontecer. Sendo que os discípulos já haviam enfrentado uma tempestade. Só que essa tempestade que os discípulos enfrentaram, Jesus estava no barco. Mesmo que Jesus estivesse dormindo na popa do barco, mas Jesus estava no barco. Agora, Jesus não está mais no barco. Jesus pede para que eles vão sozinhos, com o intento de encontrá-los. E de repente, uma grande tempestade não programada. Tem coisas na nossa vida que acontecem sem você ter agendado. Situações que acontecem sem ser programado. Uma enfermidade, uma perda, uma luta, uma situação difícil. Foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos. O lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, que é um grande lago com uma extensão de 20 quilômetros, e na sua parte mais larga, em torno de 14 quilômetros. De repente, uma grande tempestade se levanta, e os discípulos são empurrados para o meio do lago. Era comum as tempestades no Mar da Galileia. O Lago da Galileia era cercado por grandes montanhas, tais quais o Monte Hermon. E o lago, ele era bem abaixo do nível do mar. Então, o clima quente ou frio das montanhas se dava com o clima quente das águas do Mar da Galileia e tempestades aconteciam. Só que os discípulos sabiam quando era o dia, o momento das tempestades acontecer no mar, principalmente Pedro, porque Pedro conhecia esse mar. Pedro, ele era pescador, ou foi pescador profissional. Ele conhecia o Mar da Galileia como a palma da mão dele. E ele não esperava essa tempestade. E quanto mais os discípulos, Helder, remavam, mais eles iam para o meio do lago. Quanto mais eles forçavam a remar, mais eles iam para o centro da tempestade, Anderson. Ao ponto que eles não tiveram mais força. Ao ponto que eles não conseguiam mais remar. E Marcos diz que da onde Jesus estava, ele estava olhando os discípulos remando. Sendo que Jesus vai ao encontro dos discípulos somente na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã. Quantas horas os discípulos se esforçaram? Quantas horas os discípulos remaram com força, tentando sair daquela tempestade, tentando sair daquela situação não programada, não agendada. Mas quanto mais eles se esforçavam, mais a tempestade vinha sobre ele, ao ponto, Renato, de entrar água dentro do barco. Não bastava apenas lidar com a tempestade, tinha que tirar a água do barco. Não bastava apenas lidar com a tempestade, tinha que remar e tinha que ter força para remar. Era manual, era braçal. Mas chegou um tempo em que eles não tiveram mais força. Chegou um momento em que as forças se esgotaram. O barco açoitado pelas ondas, o vento contrário
quando os discípulos não tiveram mais força, aquele que estava no monte olhando para eles, remando, resolveu ir ao encontro deles. Só que ele vai de forma inesperada e sobrenatural. Ele não vai numa forma normal, pegando outro barco, entrando no barco, indo ao encontro dos discípulos. Ele vai andando sobre o mar. Andando sobre as águas. A lei da gravidade está sobre ele e ele controlando todas as coisas. Só Deus, só o nosso Jesus tem este poder de andar sobre o mar. Não há ninguém que consegue andar. Pastor, eu vi. Enganação, pura mágica. O único que andou sobre o mar foi Jesus e depois Pedro, porque Jesus mandou ele vir. Mas Jesus vai ao encontro deles de forma inesperada, de forma sobrenatural. Porque Jesus, ele faz coisas sobrenaturais. Nós estamos vivendo um tempo de tanta incredulidade, de gente que não crê mais no sobrenatural, de gente que não crê mais no milagre de Deus, de gente que não crê mais no extraordinário, mas o nosso Jesus ainda é um Cristo de coisas sobrenaturais, de coisas extraordinárias, de coisas que vai além da nossa capacidade de compreensão. Ele está andando sobre as águas, e indo ao encontro dos discípulos. Mas algo interessante nós precisamos aprender: não é porque os discípulos estavam sozinhos no mar, Jaime, que o olhar de Jesus estava ausente para eles. Jesus estava no monte, mas olhando eles remando. Jesus não foi ao encontro deles quando eles precisavam lá no início. Jesus foi ao encontro deles na hora certa. O meu Jesus não chega adiantado e nem atrasado. Ele chega na hora certa. E ele vai, Renato, ao encontro dos discípulos, andando sobre o mar. E daí os discípulos vê ele aparecendo. Só que os discípulos não sabiam quem era. E o que os discípulos ficaram? Com medo. Já não basta uma tempestade, água sobre o barco, a gente não tem mais força para remar e um fantasma. Acabou. Já não basta todo o sofrimento que nós estamos passando e agora vem um fantasma ali, ó. Olha ali onde é que ele está vindo, ali um fantasma. Já não basta todo o mal que nós estamos enfrentando e um fantasma vindo sobre as águas, porque eles nunca tinham visto aquilo. E eles com medo começaram a gritar. O macho Pedro, né? Aquele que batia de frente com qualquer um, começou a gritar: fantasma, 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 fantasma. Mas de repente a voz, e a voz eles conhecem. A voz eles sabem de quem é. Aleluia. A voz eles têm entendimento. A voz eles sabem de quem é, porque esta voz contou para eles parábolas. Esta voz ensinou muita coisa para eles. E de repente uma voz aparece no meio do mar, andando sobre as águas, dizendo: sou eu, não temais. E essa expressão sou eu, transliterado aqui, é o mesmo significado do eu sou. E somente Jesus é o eu sou.
Jesus estava dizendo para os discípulos: ei, não se apavorem, não precisem gritar, não tenham medo, não se desespera, o eu sou acabou de chegar no meio dessa tempestade. Parece que foi combinado, mas não foi. O eu sou acabou de chegar nessa circunstância não programada. O eu sou acabou de chegar nesta circunstância não agendada. Ei, calma. Se tranquilize. Não tenham medo. Não precisam mais gritar. Sou eu cheguei. Jesus está chegando no meio da tua tempestade. Jesus está chegando no meio desta situação que não foi programada. Jesus está chegando no meio desta situação que não foi agendada. E Ele está chegando no momento certo, na hora exata, no momento crucial. Quando você já remou muito, quando você já se esforçou muito, quando você já fez de tudo, remando e se esforçando, e quanto mais você remava, mais o vento te empurra para o olho do furacão, mais o vento te empurra para a grande tempestade, mais a tempestade, o vento te empurra para o meio da circunstância mais difícil e mais cruel. Mas quando as forças acabarem, Jesus vem andando sobre as águas e dizendo ao teu coração e para a tua alma: sou eu, não temais. Te acalma, te aquieta, fique tranquilo, não se apavore mais. Não está mais nas tuas mãos, Jesus chegou. Não está mais no teu controle, Jesus acabou de chegar. A circunstância fugiu de você, acabou de ir para a mão dele. A programação acabou de ir para a mão dele. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Não temais. Ouça a voz de Jesus nesta noite, falando ao teu coração, acalmando a tua alma, acalmando essa tempestade, dizendo para você: ei, sou eu, não temais. Mas Pedro sempre foi um dos mais ousados, se não o mais ousado deles. Daí Pedro, ele queria algo maior do que simplesmente a voz, ele queria chegar perto. Daí ele vai dizer para Jesus: se és tu, então manda eu ir ter contigo. Jesus disse para ele: vem, bora, vem andar também. E como é que eu faço? Desce do barco e vem andando. E daí Pedro, cheio de coragem, o corajoso Pedro, sai do barco e começa a andar sobre as águas. Só que quando Pedro vai se aproximando de um braço de Jesus, ele olha para a direita, né? Ele olha para a direita, ele olha para trás, e ele olha para frente. E o que ele vê? Medo, dificuldade, circunstância. Tirou o foco de Jesus e colocou o foco na situação. Tirou o foco de Jesus e colocou o foco na programação. E aquele que estava andando começa a afundar. Só que daí, a gente às vezes bate, né? É um covarde. Só que você não andou, quem andou foi Pedro. Ele foi o único que andou. Você nunca se aventurou a fazer o que ele fez. E de repente, ele não olha para o barco. Ele não olha para os discípulos que ficaram no barco. E grita para os amigos: ei, manda uma corda! O bote salva-vidas, eu estou afundando! Faça alguma coisa, me ajude! Não.
ele tirou o foco de Jesus e quando estava afundando, voltou o foco para Jesus. E aí ele olha para Jesus e disse: me ajuda, me socorre, estenda a tua mão e me tira destas águas que estão me afundando. E Deus é misericordioso, porque às vezes nós somos fracos, às vezes a nossa fé é falha, às vezes o nosso crer é falho. Jesus manda a gente vir, a gente vem, mas de repente a gente começa a olhar para as coisas e a gente sente medo, a pressão das coisas, a dificuldade, e a tempestade ainda estava rolando, a tempestade ainda estava acontecendo. Jesus não tinha acalmado a tempestade enquanto Pedro estava andando. Daí Jesus vai lá, dá a mão para Pedro e levanta ele novamente. Voltemos a andar. Homem de pequena fé, volte a andar, seu incrédulo. Volte a andar. Por que tu não teve fé? Por que tu duvidou? Por que tu teve medo? Mas vamos novamente. Vamos andar de novo. A programação continua na minha mão. A tempestade continua na minha mão. A dificuldade continua na minha mão. Volte a andar. E novamente Pedro voltou a andar. A tempestade tinha acabado? Não. Ainda estava acontecendo a tempestade. Vento forte, raio, ondas. Daí a Bíblia diz que Jesus entra no barco com Pedro. E quando ele entrou no barco, acabou. Tempestade se acalmou, mar revolto se acalmou, e a programação que estava na mão de Jesus teve que dar espaço à calmaria, à vitória, à bênção, às mãos de Deus no meio daquela tempestade. Tua programação está nas mãos de Deus. Tua agenda está nas mãos de Deus. As situações adversas estão nas mãos de Deus. As situações difíceis estão nas mãos de Deus. Até essa tempestade está nas mãos de Deus. Até esse vento forte e contrário está nas mãos de Deus. Ele vai entrar no barco e quando ele entrar no barco, tudo vai se acalmar, tudo vai virar bonança. Fique de pé por bondade, eu falei que era rápido. Quer ver algo interessante sobre a voz que os discípulos reconheceram ser de Jesus? E às vezes isso é muito tênue na nossa vida. Quando você olha para Jairo, algo não programado acontece na vida dele. A filha dele está enferma e a enfermidade da filha dele é para morte. Ele vai ao encontro de Jesus. Jairo, um homem importante, que tinha um cargo importante. E quando ele vai ao encontro de Jesus, ele pede para Jesus ir até a sua casa. Vamos até a minha casa, Jesus. A minha filha está enferma, uma enfermidade que atacou, meu coração está doído, é a minha casa, é a minha filha. Mas de repente uma mulher não programada entrou no cenário de Jairo. Uma mulher não programada e não agendada resolveu se intrometer na ida de Jesus à casa de Jairo, a mulher do fluxo de sangue. E a situação era emergente, Jesus tinha que ir o quanto antes. E de repente Jesus diz: olha, alguém me tocou. Como assim alguém te tocou, Jesus? Tem tanta gente te apertando, a multidão te oprime, te aperta. Não, me tocou porque de mim saiu virtude. De repente a mulher que estava escondida no anonimato resolveu se revelar: fui eu. E Jesus começou a conversar com ela.
perdoar ela, falar com ela. E de repente o mensageiro, Renato, vem trazendo uma péssima notícia. O mensageiro chega para Jairo e diz: Jairo, não incomodes mais o mestre, tua filha está morta. Só que enquanto o mensageiro está trazendo a notícia, Jesus está conversando com a mulher e olhando para Jairo. Quem é que pode fazer isso senão Jesus? Jesus está dialogando com ela e olhando para Jairo e para a mensagem do mensageiro. Esse mensageiro quer apagar a fé de Jairo, que Jairo está tão cheio de fé, crendo que eu vou fazer um milagre na vida dele, que esse mensageiro está querendo atrapalhar. Daí Jesus, conversando com ela, gritou para Jairo de onde ele estava. E Jesus então grita: Jairo, não temas, crê somente. Não significa que enquanto Jesus está atendendo o outro, ele não está olhando para você. Não significa que enquanto Jesus não está atendendo alguém, ele não vai atender você. Ele é onipresente, da mesma forma que ele está presente na tua situação, pastor Denilson, ele está na situação do presbítero irmão Jorge. Ao mesmo tempo. Isso é extraordinário. Nós não conseguimos conversar com uma pessoa e prestar atenção em outra. Ou a gente bem presta atenção naquilo que a gente está falando, senão a gente se perde todo. A gente, homem, consegue fazer uma coisa só. Se pedir para a gente fazer 3, sai tudo errado. Ontem eu fiz umas coisas aradas ali em casa. Instalei um bebedouro, arrumei um cano e falei: daqui a 6 meses eu volto a fazer alguma coisa em casa. Mas a gente não consegue resolver coisas ao mesmo tempo. Agora Jesus não. Jesus estava atendendo a mulher e olhando para Jairo, atendendo a mulher e orando para Jairo, atendendo a mulher e orando para Jairo. E eu pensei que você ia dar glória a Deus aí. Jesus estava atendendo a mulher e olhando para Jairo. Jesus está olhando para alguém, mas atendendo você. Jesus está acolhendo alguém, mas olhando para você. Jesus está socorrendo alguém, mas olhando para você. Jesus está curando alguém, mas vai atender você. Jesus está levantando alguém, mas está indo lá na tua casa. Jesus está fazendo a obra na vida de alguém, mas também vai fazer a obra lá na tua casa. O olhar de Deus está sobre alguém, mas também está sobre você. Quem pode glorificar esse Jesus que é extraordinário? Deixa eu orar por você nesta noite. Uma situação não programada, Jesus está chegando. Uma tempestade não agendada, Jesus está chegando. Quantas situações, irmã Salete, que nós passamos e não esperamos passar. Enfermidades que chegam e nos trazem medo, angústia, e não esperávamos passar por isso. A perda de alguém, as situações adversas, a perda do emprego, algo que você não esperava. De repente os negócios que estavam indo de vento em popa, um turbilhão de coisas acontecendo, e de repente algo que estava indo bem, não programado, começa a dar mal. E você no meio dessa tempestade, tendo que ter fé para lidar com isso, remando, se esforçando, e quanto mais você se esforça, parece que as coisas não engrenam. Quanto mais você faz, parece que as coisas não vão. Mas quando chegar a 4ª vigília da noite, quando as tuas forças se acabaram, quando a fraqueza transparecer, quando você olhar para o lado e ver o outro discípulo com o semblante desfalido, sem força, dizendo: nós não vamos conseguir, essa tempestade vai nos sucumbir, essa tempestade vai nos naufragar,
E a gente estava esperando por Jesus. Ele falou para nós irmos à frente. Ele ia se encontrar com a gente. E ele não chega. E ele não vai vir. De repente Jesus lá do alto do monte, olhando os discípulos remando. Chegou a hora de eu ir. Chegou a hora de eu atender. Chegou a hora de eu andar sobre as águas. Chegou a hora de eu tocar. Chegou a hora de eu estender a mão. Aleluia. Chegou a hora do meu agir. Chegou a hora do meu poder. Chegou a hora do meu derramar. Chegou a hora do meu socorro. Socorro bem presente na hora da angústia. Chegou a hora de eu me manifestar. Chegou a hora da minha força entrar em cena. Porque quando eu estou fraco, a força de Jesus se aparece, se manifesta. Jesus está chegando no cenário não programado. Jesus está chegando no cenário não agendado. E o que Ele vem trazendo é boa notícia. E a notícia é: sou eu, não temais. Sou eu, não temais. Sou eu, não temais. Isto é, o eu sou está presente no meio da tua tempestade. E Ele vem trazendo socorro, alívio e vitória para a sua vida. E quem crê nesta palavra, se pode, levanta a tua mão lá em cima. Dê o maior glória a Deus aqui nesta noite. Ele está chegando no meio dessa tempestade. Não temas. Não temas. O Senhor está contigo. Se passares, significa tu vai passar. Mas se passares, fogo, tempestade, mar, se passares, fique tranquilo. Fique com teu coração tranquilo. Você vai passar. A sua fé vai ser testada. Você vai enfrentar o mal. Você vai enfrentar a tempestade. Mas fique tranquilo. Se passares, o Senhor teu Deus estará contigo. O Senhor teu Deus vai te fortalecer. Ele vai chegar no meio da tempestade. A tempestade vai continuar porque Ele tem uma conversa contigo. Ele tem um papo com Pedro. Ele tem um diálogo com Pedro. Mas quando Ele botar o pé no barco, quando Ele entrar na tua embarcação, a tempestade vai ter que ouvir a voz dele: aquieta-te, acalma-te. Acabou isso, acabou dor, acabou sofrimento, acabou angústia. Recebe refrigério de Jesus para a tua alma. Recebe refrigério de Jesus para a tua alma. Recebe força de Deus para a tua alma, irmão Alex. Recebe força de Deus para a tua alma, pastor Josemar. Recebe vigor para a tua alma, Sandra. O Senhor Jesus está vindo no meio da tua tempestade. Ele está chegando no meio da tua tempestade. Quem pode adorar? Quem pode adorar no meio da tempestade? Quem pode adorar no meio da tempestade? Quem pode glorificar no meio da tempestade? Quem pode dizer: Jesus, obrigado porque tu chegou? Aleluia! Quem pode adorar? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode exaltar a Ele no meio deste furacão? Quem pode?